Existe uma coisa importantíssima a se dizer e a se explicar sobre o ensinamento dos textos sumerianos, explicados e escritos nos livros atuais de Zecharia Sitchin. Um dos cernes das questões explicadas nesse material dos antigos textos sumerianos é a criação do homem sapien, o homem. De fato, ele foi criado com o objetivo de extrair o ouro para o planeta Nibiru. Eu não vou me aprofundar em como foi a criação, quem criou, como, e sim no motivo da criação e as distorções da mente humana atualmente sobre esse motivo, que era a extração do ouro. Bem, o Ea, em ajuda de uma cientista, criou a raça do homem sapien para a extração do ouro da Terra, porque era necessário no planeta Nibiru, para fins de sobrevivência do planeta Nibiru, o 12º planeta. Aos olhos humanos, hoje, quando lemos isso, poder-se-ia sair a seguinte mentalização: poxa, fomos criados como escravos, então não devo ter respeito por Deus quando se fala em Deus, não devo ter respeito pelos criadores quando se fala em criadores, não deveria ter honra àqueles primeiros extraterrestres. Será que esse é um pensamento correto? Pois eu explico agora uma nova visão sobre o princípio de uma criação da raça, sobre o que se deve ser acoplado na genética e no DNA de uma raça, para que essa raça tenha sim um respeito. E digo agora, ora, não seria um mérito e até justo para o criador de uma raça ter um serviço de uma raça durante um período para a sobrevivência do próprio planeta? É lógico que a resposta é sim. Então, repito, se durante um período primeiro do homem sapien, criado pelos extraterrestres do 12º planeta, o homem foi escravo, isso nada mais foi do que uma coisa muito justa, um objetivo de salvação, preservação do planeta Nibiru. E ademais, digo, explico e continuo explicando que além disso, é até um processo de acoplamento e de registro nos DNAs, na genética desses seres homens sapiens, de uma questão de respeito, de devoção. Como assim? Por exemplo, ora, fui criado, eu devo oferecer ouro a alguém, eu devo produzir alguma coisa, eu devo ter uma oferenda aos deuses, aos criadores, em gratidão à minha raça que foi criada, ao meu corpo. Isso é até o próprio corpo humano dizendo, porque a máquina humana, segundo os estudos esotéricos mais profundos, ela tem até uma inteligência própria, tem um veículo próprio e um pensamento próprio. No mundo mental, no mundo dos sonhos, esse corpo, ele até fala e pensa sozinho. Eu me refiro à máquina humana, as próprias células e moléculas. Então, nesse momento da criação do corpo do homem sapien, que tinha genética dos deuses, em mistura com uma raça primitiva que vivia no sul da África, estava sendo ali, nesse período da escravatura, instalado um momento acumulado de tempos, o respeito. Estava sendo instalado um momento de obediência e um momento até de, poderíamos citar, eu devo doar, oferecer alguma coisa como gratidão, que é o meu trabalho, o ouro. Pois sabemos que o ouro é um metal muito precioso e até na criação dos corpos existenciais do ser, o último corpo é o corpo de luz, mas primeiro é o corpo de fogo, depois de ouro e por último de luz. Então esse ouro é uma oferenda como gratidão aos deuses, acoplando na genética, no DNA da raça humana primitiva,
o homem sapiens, esses atributos na genética, no próprio DNA. Agora, aquele que atualmente, como ser humano vivente nesse planeta Terra, lê essas escrituras e desenvolve em si uma revolta contra Deus, desenvolve em si uma revolta contra a divindade, um desrespeito, uma zombaria, eles sim têm a desobediência, eles sim têm dentro de si uma tentativa de ser um dominador, pois o respeito é o primeiro passo para ser um grande governante. E por que não mostrar a gratidão por aqueles que nos criaram, aceitando em nossa genética esse evento, um evento que se passou. Muitos hoje zombam, se iram contra a divindade, desrespeitam e falam: criaram-nos para ser escravos. Um olhar de deboche, de ira, zombaria, incompreensão e até desobediência e ingratidão. Vejamos que o ser humano em si mesmo, no diário viver, na rua, ele já carrega em si só. Então veja a compreensão total de uma consciência cósmica sobre um evento do passado que devemos ter. Por isso eu digo, ler uma coisa a letras mortas é muito fácil. Acessar uma placa sobre os episódios da vida dos extraterrestres do 12º planeta. Isso é muito fácil você ler. Qualquer um lê ali. Agora, a verdadeira interpretação psicológica e até mesmo do exercício da filosofia e da consciência cósmica sobre o evento num todo, aí é que insere-se os erros da mente humana, distorcendo, fazendo prevalecer o seu egoísmo, o seu orgulho, a sua ira contra tudo e contra a criação. Continuo dizendo, e mais além ainda, que nesse processo da criação da raça, porque há o homem sapiens, haviam-se supervisores além dele, tal como o pai dele, Anu, o regente do 12º planeta, como também os grandes deuses do espaço, os mintacanos, que são os seres sapos, os cariãs, que são os seres águias, e até mesmo os felinos, que são os seres criadores de uma genética. Todos esses estavam observando esse episódio da criação do Homem Sapiens para a extração do ouro, e sabiam de todo esse drama que ia se passar, da instalação na genética do DNA, do respeito, da instalação da obediência, da gratidão. E é um processo longo até se formar um planeta, uma raça, para que aquele ser planetário no planeta possa realizar o seu trabalho entre a luta da ascensão e se tornar um mestre ascenso. E nessa luta está, entre todos esses dramas e joguetes, exercícios do ser e não ser, esse ponto que estamos passando aqui agora, um ponto crucial explicado na decifragem das placas sumerianas, os textos sumerianos, que encontramos muito bem explanados nos livros de Zacarias Sitchin, ali o drama da criação da raça para a extração do ouro. E repito, um equívoco atual da mente humana zombar e se irar contra a criação da raça, pois deveríamos estar hoje lendo isso com mais imparcialidade, estar lendo esse episódio da criação desse homem sapiens para a extração do ouro para o 12º planeta com mais, como se fosse um espectador de um cinema vendo uma história, tentando extrair aprendizados, os princípios mais profundos da criação de uma raça, o princípio da criação, os trabalhos dos deuses, as ânsias e até as nuances do ser e não ser, e não uma visão mesquinha, restrita, crítica da mente humana. A gente frisa isso
porque de fato consideramos um tremendo equívoco essa zombaria, essa ira contra os deuses extraterrestres, criadores da raça humana. Pois eu pergunto, se você cria um filho e tem um filho, uma roça, imagina que seja um pai de uma grande roça, tem vários filhos, você não poderia pedir a eles que fossem obedientes a você, que lhe servissem no momento do trabalho uma marmita, que lhe levasse um cavalo, que lhe levasse uma erva, fizesse um chá, que fossem servos durante um período da vida? Isso seria uma escravizar e humilhar? Não. Da mesma forma com que essas crianças servem esse pai numa fazenda, no exemplo aqui exposto, seria a criança, seria a primeira raça, homens sapiens. Essa criança, que seria a primeira raça primitiva, é a criança-raça, que eu quero dizer, fazendo uma atitude devocional de gratidão. Então é muito simples compreender isso quando não temos o ego do orgulho. Agora, com o ego do orgulho, da soberba, julgamos ser orgulhosos e soberbos aqueles que na verdade é só um espelho. Meditem e pensem nisto. E se não conseguirem uma resposta pensando, esvaziem a mente e sejam mais humildes, porque terão a resposta de que deuses são deuses, criadores de raça. Podem errar, mas nesse caso, a criação da raça homens sapiens não erraram, estavam construindo uma raça e construindo todo o drama para a ascensão cósmica.